todos, eu sou Odaíse Monteiro, vou explicar as duas correntes, funcionalismo e empírico-analítico. Você já parou para pensar a sociedade como um corpo humano, onde cada instituição, a escola, família e o governo, funcionam como um órgão vital para manter o sistema vivo? Isto é a essência do funcionalismo. Mas a ciência não é apenas observar, é medir, testar e comprovar com dados. É aqui que entra a lógica do empírico-analítico. Hoje vamos entender como essas duas correntes moldaram a forma de estudar o mundo. Funcionalismo, a sociedade como organismo. Para o funcionalismo, a sociedade é um sistema onde cada parte tem um papel para manter o seu todo vivo. Tudo que existe na sociedade tem a sua função. Comparando com o corpo humano, por exemplo, o pulmão poderia ser a educação, o coração, a economia, o cérebro, o governo. Se um falhar, o corpo adoece. A função de cada um é manter o equilíbrio. Um exemplo prático na mídia. Por que existem notícias de tragédia? Para o funcionalismo, a função não é só informar, mas reforçar as leis e moral público, ou seja, mostrar o que acontece com quem quebra as regras. E o empírico analítico? Aqui o foco muda para método. Só é verdade o que eu posso medir, observar e comprovar com dados. Não há espaço para eu penso e eu acho. Na comunicação, só é válida o que eu posso medir e comprovar. Se, por exemplo, um pesquisador ele não especula o que a mídia faz. Ele utiliza questionários e estatística para medir o impacto real na conduta do público. Mas como o funcionalismo e o empírico-analítico se conectam? O funcionalismo faz uma pergunta, como por exemplo, qual é a função dessa propaganda para a sociedade? O empírico-analítico traz a resposta. Vou fazer uma estatística para medir o comportamento do público e te dar um número exato. Ou seja, o funcionalismo ele oferece a lógica, que tudo tem uma função. E o empírico-analítico ele oferece a prova, os dados que confirmam essa função. Um dos principais autores do funcionalismo e do empírico-analítico, Laszlo, Lazarfred e Merton. Laszlo é um dos autores que deu ordem ao caos. Ele criou a fórmula mais famosa da comunicação. Ele defendia, para entender o processo da comunicação, deve responder às 5 perguntas. Quem, diz o que, em que canal, a quem e com que efeito. Ele focava muito em propaganda e como ela servia como ferramenta de vigilância para a sociedade. Lazarfred, o homem dos números. Ele era um matemático que queria transformar a sociologia em uma ciência exata. Ele descobriu que a mídia não tinha um poder total sobre as pessoas. Através de uma pesquisa de campo, ele provou que as pessoas são mais influenciadas pelos líderes de opinião do que diretamente pela TV ou a rádio. Já o Roberto Merton é um dos maiores representantes do funcionalismo aplicado à comunicação. Ele defendeu que a mídia tem funções específicas, como disfunção narcotizante e aplicação de atribuição de status. Disfunção narcotizante é quando a pessoa recebe tanta informação e acaba ficando passivo, apenas assistindo ao mundo sem agir. E a atribuição de status. Quando a pessoa aparece muito na mídia, essa pessoa se torna importante aos olhos da sociedade. Função. No funcionalismo, nem tudo é perfeito, mas tudo tem um efeito. Função é um efeito positivo que ajuda a sociedade, como, por exemplo, o jornalismo de previsão do tempo. Ele tem a função de alertar a população sobre a prevenção e segurança. E disfunção é quando a mídia causa um desequilíbrio ou um efeito negativo. Por exemplo, uma pessoa passa horas vendo notícias sobre problemas ambientais, essa pessoa fica informada, mas no final não faz nada para ajudar. A pessoa se sente saciada à informação e se torna passivo. Step 4. O fluxo de 2 etapas. A informação sai da mídia para os líderes de opiniões, pessoas mais informadas e mais influentes. Já o método quantitativo. Esses líderes filtram e repassam a informação para o público. A ciência de quantidade utiliza matemática para entender a massa. Tem um foco em quanto, quantos e com que frequência.
Como, por exemplo, se eu enviar um questionário para 5.000 pessoas perguntando qual marca prefere, se 80% disser marca X, ali já tem um dado quantitativo. E o estudo de audiência é trocar o eu acho pelo eu medir. É contar quantas pessoas estão assistindo o programa, quem são elas e exatamente em qual momento tocaram de canal. Em suma, o funcionalismo explica a função de cada parte para manter a ordem social e o empírico analítico traz a evidências reais. E assim finalizo a minha sessão.